Capítulo 1 Como fala a vida? Escutemos a história de um homem que ouvia as vozes de todos os seres e com eles conversava. Um dia, o vento se enfurecia, e esse homem lhe falou, abre aspas, cala-te, não vês que danificas a vida? Arrancas as árvores, matas os animais, ameaças as pessoas. Modera a tua corrida. Ninguém te impede de andar e, com um pouco de calma, chegará da mesma forma ao teu objetivo sem causar danos. Na terra não existis somente tu e os demais elementos. Há também a vida das plantas, dos animais, dos homens. Há lugar para todos, tanto para ti como para eles, porque todos devem viver. O vento não podia ouvir a voz, nem compreender os conceitos, não sabia responder. Entretanto, o vento não é coisa morta, é energia, movimento, tem um corpo físico, embora gasoso, é vida. Há na profundeza de todas as coisas, até nas formas mais simples das combinações químicas e movimentos atômicos, um pensamento oculto, que elas ignoram e que lhes guia a existência. À medida que o ser sobe na escala da evolução, vai tomando pouco a pouco consciência desse pensamento. Aquele homem sabia ouvir interiormente a voz desse pensamento, que através do vento, como se ele falasse, lhe respondeu, abre aspas, é fatal que eu haja assim, porque fui feito assim e porque fatal é a força que me impele e arrasta. Sou a expressão que veste essa força e outra coisa não faço, senão exprimi-la, porque ela é todo o meu eu. Quando ela quer e diminui o impulso, eu também paro, tornando-me carinhosa aragem para as plantas, os animais, os homens e para tudo o que chamas de vida e que desconheço. Sou surdo e cego no plano em que falas. Não sei o que seja sentir. Para mim, somente o movimento é vida. Quando me falas das experiências desses seres, não sei o que estás dizendo. Não compreendo o mal que tu lamentas que eu faça, como seja arrancar e matar. Fecha aspas. O homem replicou, abre aspas, mas por que não compreende? Fecha aspas. E a voz da vida respondeu, abre aspas, o fato de não compreender é alguma coisa da qual tens conhecimento para que fales dela, mas da qual eu não tenho, pelo menos para as coisas que dizes. Só conheço o que diz respeito à minha existência, somente a ela e não às outras. E tu, que aparentas compreender mais que eu, como não entendes que não posso conhecer mais que a mim mesmo? Também tu, conquanto mais adiantado do que eu, não podes conhecer mais do que a ti mesmo. Vê bem, só tenho uma alma elementar, mecânica, sem direito de escolha, sem responsabilidade e sem outras coisas às quais dás nomes que ignoro. Sou apenas um cálculo de forças, uma fórmula dinâmica, uma férrea concatenação de causa e efeito, como dirias. Cabe a ti, que tens o que não tenho, a inteligência, como a denominas, estudar a minha realidade, que podes penetrar em sua estrutura e significado, coisas minhas que certamente existem e das quais eu nada sei, mas às quais obedeço naturalmente. Ignoro quem o sabe por mim, apenas obedeço. A ti cabe estudar e me compreender, porque te sou inferior, não me cabendo te penetrar, porque me és superior. Ignoro o que dizes que eu faço. Para evitar o que chamas de males e assim salvar deles os seres de que me falas, compete a ti e a eles, que me sois superiores,
aprenderdes a vos defender, não só porque sabeis mais que eu, mas também porque interessa à vossa existência, e não à minha, usar os meios necessários de cautela. Cada um deve aprender a sua lição vivendo. Eu a minha, vós a vossa. E já que tendes à disposição mais recursos do que eu, deveis aprender coisas mais complexas e difíceis. Pareço estar na ociosidade? Se me agito sempre, é porque também tenho o meu trabalho a fazer, e estas forças, que são a minha alma, devem resolver problemas e aprender soluções, transformações e equilíbrios que ignorais, mas que têm a sua função na harmonia do todo, em que estais e de que tenho necessidade. Tenho a minha função, que cumpro na ordem das coisas. Não me podeis pedir mais. Fecha aspas. Em seguida, o vento retomou a sua corrida, que era a sua expressão de vida, e sibilando, elevou-se aos espaços. O homem voltou-se então para uma planta que, cheia de folhas e de espinhos, havia invadido todo o espaço livre ao sol, sufocando as plantas vizinhas, e lhe disse, abre aspas, por que és assim egoísta e malvada, prejudicando os teus semelhantes vizinhos, para que tu sozinha possa viver? Fecha aspas. A planta então respondeu, abre aspas, malvada, egoísta? O que significam estas palavras? É natural que eu cuide apenas da minha vida, da mesma forma que os outros só cuidam das suas. Não tenho que viver. Possuo o mesmo direito que os outros. Por que deveria me preocupar com eles se não se preocupam comigo? Por que evitar sufocá-los se eles estão sempre prontos a fazer isso contra mim em seu proveito? Se possuo os meus espinhos, é porque por mim mesma aprendi a formá-los, a fim de que os animais não me comam e mãos como as tuas não me arranquem da terra. Como poderia agir de outra forma para me defender e para vos fazer compreender o meu direito de viver, se não através do vosso dano, único ponto em que sois sensíveis? Caso se queira viver, esta defesa é necessária. Por minha conta, tive de aprender que não me resta outro modo para viver. Tudo isto foi o que a vida, com a sua dura escola, me constrangeu a aprender, e tu sabes que todo ser deve aprender a sua lição. Fecha aspas. O homem acrescentou, abre aspas, mas por que não procuras compreender, além da tua vida, também a vida dos teus semelhantes, para que haja lugar para todos e todos possam viver? Fecha aspas. E a voz da vida na planta respondeu, abre aspas, mas compreenderão porventura os outros a minha vida? Somos inimigos, rivais. O lugar ao sol existe para os vencedores. A vida certamente se defende, mas através do meu trabalho, pois devo aprender a vencer por mim mesma. Essa é a lição que a vida me impõe. Não existem em meu mundo o que chamas piedade e bondade. Há somente a férrea justiça do mais forte. Este é o melhor entre os do seu nível, sendo justo que ele vença. Se me transportares para um ambiente protegido, então eu me domesticarei e perderei os espinhos. Mas assim civilizada, eu me enfraqueço, e se me abandonares, morrerei. Desta forma, vês que a minha rudeza é necessária e obrigatória, pelo menos enquanto eu estiver entregue a mim mesma. Cabe a ti, que te encontras em nível superior e possuis meios para melhor compreensão, e não a mim, fazer com que existam no mundo piedade e bondade.
Executo honestamente a minha parte de trabalho no organismo universal, produzindo a síntese química da vida do mundo inorgânico. O resto exorbita ao meu labor. Cumpro assim a minha função na ordem das coisas, evidentemente no meu nível. Não me podes pedir mais. Fecha aspas. Voltando-se então para um animal que avidamente espreitava a presa, o homem lhe disse, abre aspas, por que este assalto contínuo? Vós, animais, sois superiores às plantas, tendes liberdade para correr e voar, possuís olhos e ouvidos, tato e olfato, muitos sentidos e possibilidades desconhecidas pelas plantas. Por que permaneceis sob a lei feroz delas, que vos são tão inferiores? Fecha aspas. E a voz da vida no animal replicou, abre aspas, se nós somos superiores à planta e mais coisas podemos perceber, não temos, porém, liberdade para agir. A nossa vida acumula experiências sensórias, mas não temos, como tens, as experiências que chamas de morais e espirituais. Não somos livres para escolher, devendo seguir fatalmente a lei que nos impele sempre nesse caminho, fazendo-nos agir assim. Nós nos alimentamos, procriamos e vivemos quase mecanicamente, como quer uma lei que desconhecemos. Esta é toda a nossa vida, e outra não conhecemos. O que pretendes acrescentar? Esta é a nossa experimentação, é a lição que devemos aprender. Dessa forma, tudo vai bem para nós. Estando em plano mais elevado, podes viver assim. Se nos levares para vivermos contigo, poderás nos modificar, domesticando-nos. Todavia, permanecerás sempre distante, porque não podemos te seguir. Fecha aspas. Em seguida, o animal fugiu em perseguição da presa, seguindo cegamente o seu instinto. O homem voltou-se então para um seu semelhante e lhe disse, abre aspas, eis finalmente um igual a mim. Resumes todos os seres com que tenho falado até agora. Tens as férreas leis físicas do vento, a sabedoria vegetativa da planta, os sentidos e o instinto do animal, além de uma qualidade nova, a tua liberdade de escolha no mundo moral com as suas consequências. Tu, que dispões de tudo, por que não és perfeito? Por que caís em culpa? Fecha aspas. E ele lhe respondeu, abre aspas, caio em culpa porque não sou perfeito. Se peco, é exatamente porque possuo uma qualidade nova. Sou livre, tenho responsabilidade e o direito de escolher. O animal é mecanicamente sincero na sua ferocidade e não peca, pois não dispõe de liberdade, não compreende e não pode escolher. A sua visão não se eleva acima de sua lei, simples, quase mecânica. Eu a domino porque vejo de mais alto, mas ele está encerrado nela. Menos sujeito a errar, é um autômato movido por uma mais profunda sabedoria, que não é a sua, mas que tudo sabe. Devo aprender a manejar uma potência diversa, diretora, o que implica lutas que o animal ignora. Devo viver a lei de Deus não como cego instrumento constrangido por impulsos íntimos, através dos quais a lei se faz presente, mas sim por livre escolha, para assim chegar a compreender a lógica e a bondade dessa lei e dessa maneira tornar-me consciente dela. Esta é a minha experimentação, e se cada um tem a sua lição,
esta é a lição que devo aprender. A lei é única para todos, mas o conhecimento que o ser atinge dela é diverso segundo os planos evolutivos. Os elementos, a planta e os animais a aplicam em graus diversos, sem nada saber a seu respeito. Só o homem consegue conhecê-la, para depois de ter tomado consciência dela, livremente segui-la e tornar-se seu instrumento, seu espontâneo executor, porque compreendeu que só nessa ordem está o seu bem e a sua felicidade. A minha vida é dura e difícil, repleta de fadigas e esforços, de abismos que a mecânica do instinto ignora. O animal obedece cegamente até a brutalidade às leis da fome e do amor, e não pode superá-las. O homem, mesmo sentindo intensamente esses instintos, como são sentidos pelo animal, que os obedece cegamente, pode, no entanto, devido à superior natureza humana, sobrepor-se a eles e subjugá-los. Pode completar a catarse biológica que, ignorada pelo animal, realiza-se no herói, no gênio, no santo, no místico, e que o conduz a um plano de vida ainda mais elevado, no qual as conhecidas características da animalidade são subjugadas e vencidas. Se no homem ainda sobrevive a besta, já existe em germe o anjo. O homem sofre e luta justamente para desenvolver em si esse germe e se tornar anjo. Essa é a fase evolutiva que me compete viver. Por isso, não apenas posso criar muito mais do que o animal, mas também, porque sou livre, posso, com o sofrimento, aprender muito mais do que ele, através de lições que de modo algum ele pode conhecer. Enquanto a sabedoria do animal consiste em aguçar os sentidos e as possibilidades físicas que constituem toda a expressão de sua vida, eu aguço não só os sentidos, mas também os meios morais e espirituais, dos quais cuido cada vez mais. Quando o animal tiver conseguido ver e ouvir mais longe e farejar com maior sensibilidade, para assim vencer com meios cada vez mais perfeitos a luta pela vida, então terá aprendido completamente a sua lição. Eu terei aprendido a minha somente quando tiver conseguido ver e ouvir todos com maior bondade e justiça, para vencer a luta pela vida, não destruindo o meu semelhante, mas sim coordenando-me e colaborando com ele na ordem divina. Fecha aspas. Então o homem que ouvia a voz da vida dirigiu-se a um anjo e lhe disse, abre aspas, ó tu, bem-aventurado, que vives no céu, distante do inferno terrestre e que progrediste muito mais do que nós, por que não nos ajudas? O animal equilibra-se em sua ignorância, guiado apenas pelo instinto, parecendo estático. Mas o homem, quanto mais sobe, tanto mais adquire consciência da lei para melhor ver quão longa estrada ainda tem a palmilhar e quão atrasado está no caminho para a meta final. Fecha aspas. E o anjo explicou, abre aspas, eu estou mais avançado do que tu, mas ainda muito distante da perfeição infinita de Deus. Pareço bem-aventurado e o sou de fato relativamente ao que representa a vida na terra. Pareço-te bem-aventurado, despreocupado de fadigas e lutas, mas também nós as temos e grandes, embora elas só visem ao bem. Justamente porque compreendo mais do que tu, meus deveres são maiores do que os teus. A fatal transformação em que consiste a existência torna-se para nós mais vizinhos de Deus
uma ascensão rápida. Vivemos mais diretamente atingidos pelos raios divinos do amor, não podendo viver senão para os outros. Podemos ser felizes, mas voltamos à terra para colher as vossas dores, que tornamos nossas para o vosso bem, porque só assim podemos melhor sentir Deus. A nossa não é uma beatitude ociosa. Esta é a nossa experiência, e se cada um deve ter a sua lição, esta é a lição que devemos aprender. Quanto mais subimos, tanto mais nos tornamos fortes operários, porque nos transformamos em mais poderosos instrumentos de Deus na realização do seu plano no universo. O paraíso seria um inferno se abrigasse alegrias egoístas como as vossas. Sem um trabalho permanente, perderemos as nossas qualidades e voltaremos a formas inferiores de vida. Aqui fervilha o trabalho do bem, assim como embaixo se agita o do mal. Aqui se respira o amor, assim como embaixo se respira o ódio. E nós somos os canais do amor que recebemos de Deus para fazê-lo descer até vós. Ele dirige a grande harmonia da vida, a imensa sinfonia do universo, da qual nós somos as notas mais altas e vós as mais baixas. Fecha aspas. Então o homem voltou-se para Deus e lhe falou, abre aspas, Senhor, agradeço-te por me haveres dado, pelo teu amor, o supremo dom de existir. Tu me fizeste um eu sou, à tua imagem e semelhança, no seio do teu infinito eu sou. Assim eu existo em ti, assim eu canto uma nota na grande orquestra do teu universo. Assim sou um operário, embora ínfimo, da tua obra, uma célula ainda que diminuta do teu grande organismo. Fecha aspas. Enquanto orava assim, o homem voltava o olhar para todas as formas do ser e via as criaturas irmãs hierarquicamente dispostas, de acordo com os graus de evolução, cada uma em seu lugar no grande edifício da criação, cada uma com a sua função na ordem universal, cada elemento útil no grande organismo do todo. E a cada uma, em relação à sua respectiva posição, a voz da vida lhe havia falado segundo a lei dominante no plano em que cada ser se coloca, revelando os limites e deveres proporcionais. Mas, contra a fatalidade de permanecer encerrado em seu plano, o esforço próprio de trabalho e de dor abre as portas, possibilitando ao ser subir cada vez mais para a suprema glória do divino. Esta é a grande experimentação de toda a vida. Esta é a lição que cada um deve aprender. O divino freme nas profundezas de todo ser. O espírito adormecido deve despertar para chegar até Deus. Em todos os níveis, dos mais baixos aos mais elevados, revela-se o animador e íntimo pensamento de Deus. Então, o homem sentiu que havia compreendido o universo e, abrindo os braços a todos os seres em cujas vozes ouvia a vida, disse a eles, abre aspas, aperto-vos todos no amor de Deus, fundidos todos no mesmo amplexo. Subi comigo, subamos unidos para Ele. Vós de cima, prodigalizando amor, nós inclinando-nos para os inferiores e ensinando-os a subir, e os inferiores aceitando o dom de sacrifício e amor dos superiores, que procuram ajudá-los a conquistar com justiça a própria felicidade. Só assim, unidos em um amplexo, nós, criaturas dispersas no infinito pulverizado da forma, poderemos nos encontrar
e refundidos através do amor em um só organismo, nos reconstituirmos no Uno Deus. Final do capítulo 1.